eu sou o professor Alexandre Miranda, este é o canal em Cristo e este é o quadro Estudo Bíblico. E hoje o estudo será sobre um link do Clareza Teológica da sexta-feira passada, que fala sobre os símbolos do Natal. O título de hoje é O Nascimento Prometido do Messias. É um estudo especial, a gente vai mergulhar nessa questão do nascimento, dessas promessas do nascimento do Messias, aquele que mudou a história da humanidade e trouxe a nossa redenção. E você pode até pensar, professor Alexandre, nascimento de Jesus, isso a gente já sabe, é chover no molhado, enxugar gelo, mas hoje vamos olhar para ele não apenas como uma história familiar, mas como uma promessa cumprida, algo que teve revelações ao longo da Bíblia, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, como uma revelação do plano eterno de Deus. Bom, estamos próximos do Natal, né? Você pode estar vendo esse vídeo na terça-feira, então, se você está vendo na terça-feira, deixa eu ver aqui, terça-feira nós vamos estar muito próximo do Natal, mas você pode estar vendo daqui um ano, sei lá, daqui a 6 meses. De qualquer forma, o estudo continua válido, né? Então, estamos nesse momento próximos ao Natal, que é uma época que celebra a vida de Jesus, mas é importante refletirmos sobre como e por que ele nasceu, não é? Você não concorda que é importante fazermos essa reflexão? O Natal não é apenas sobre presentes ou símbolos populares como árvores de Natal e Papai Noel. Isso eu falei lá no vídeo anterior, né? Isso eu descrevi sobre isso no Clareza Teológica. Porque, no fundo, o Natal é a festa do cumprimento de uma promessa. E é isso que vamos explorar hoje. Em Isaías 9, versículo 6, Deus já começava a revelar através do profeta Isaías que viria alguém especial. E esse trecho de Isaías, eu vejo muita gente falando, sabe? É porque é um trecho forte, né? Tem uma parte desse trecho que é muito forte e tem muita gente que fica repetindo esse trecho, às vezes até sem entender muito bem o contexto disso. E Isaías fala: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E aí é a parte a qual eu vejo muita gente repetindo. Em canção, em orações, em frases, em momentos motivacionais. E aí ele continua: e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa é uma profecia de Isaías que foi dada. E aí a gente precisa entender o contexto da época. Era um contexto de crise e opressão no reino de Israel, quando o povo de Deus aguardava um libertador. Mas o que era para muitos um desejo de salvação política, porque você sabe, historicamente, aquela região ela passou de mão em mão sob poder de vários reinos. Então, o povo de Israel desejava uma libertação política. Então, para muitos, um desejo de salvação política era, para Deus, uma promessa de salvação espiritual. Então, a gente precisa entender esse contexto. Esse versículo traz tantas palavras profundas, mas há uma que se destaca, que é o Pai da eternidade. Aqui vemos que o Messias
Não seria um rei qualquer, alguém que chegaria como o político que tiraria o povo judeu da opressão, mas alguém que traria paz eterna. E para o ser humano, eternidade é uma coisa meio que ilógica, né? Nós somos limitados. Aliás, tudo que está ao nosso redor tem um limite, início, meio e fim. E o que seria paz eterna? Algo que o mundo, por mais que tentasse, nunca poderia oferecer. E isso, estamos falando de 5.000 anos atrás, nós estamos falando de 4, de 3, de 2.000 anos, 1.800, 100 anos. Ontem, o mundo é capaz de oferecer essa paz eterna? Não. Então, essa promessa em Isaías, ela é uma promessa profunda de paz eterna, de salvação da humanidade nesse sentido. Quando vamos para o Novo Testamento, encontramos as narrativas do nascimento de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, que são os dois evangelistas que tratam desta questão. Em Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz: Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o nome de Jesus, que significa Deus salva, é revelado como a missão do Messias: salvar o seu povo, não apenas de opressores terrenos, mas do pecado que os separa de Deus. E aí você pensa, salvar o seu povo não apenas de opressores terrenos? Quando isso aconteceu com o povo de Israel, os judeus? Se a gente for pensar na geopolítica até hoje, então a questão é que não é salvar o seu povo dos opressores. O mundo está cheio de opressores, governos opressores, políticos opressores, influenciadores opressores, ditadores. Então, a proposta é salvar o seu povo do pecado que o separa de Deus. Em Lucas capítulo 2, versículo 11, o anjo aparece para os pastores e diz: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essas palavras são fortes. O Salvador nasceu. E os pastores, simples homens, foram os primeiros a ouvir a boa nova, mostrando que a salvação não era exclusiva aos poderosos, aos ricos, mas para todos. E aqui é importante dizer que eu não estou dizendo que os poderosos e os ricos não têm lugar no cristianismo. Muito pelo contrário, a questão não é riqueza ou pobreza. A questão é entender o que é para todos e o que é a salvação da alma, a salvação para a eternidade, porque nesse sentido somos todos iguais. Então, a primeira anunciação, a segunda, vamos dizer assim, que a primeira foi para Maria, né? Foi feita para os pastores. E os pastores, naquela época, eram simples homens. Eles foram os primeiros a ouvir. Então, a salvação, ela é ampla. Ela não faz distinção de nada. Inclusive, ela foi oferecida, inclusive, para os poderosos que dominavam a época. Inclusive, foi oferecida para alguns estudiosos, senhores da palavra, donos do templo, também foi oferecido para eles. Cabe a nós aceitar ou não. Cabe a nós receber, entender, perceber. Isso está dentro do nosso livre-arbítrio. A promessa
do Messias não era só sobre o nascimento de um menino em uma manjedoura, como a gente vê no presépio, era sobre a chegada de uma nova esperança para o mundo, uma esperança divina que começava ali, mas que se estenderia até a cruz. É um processo. Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai ver que há uma missão a ser cumprida. Então ela começa com o nascimento e termina na cruz. Pense comigo, aquele nascimento em Belém, em um estábulo, e não em um palácio, simboliza a humildade e a simplicidade de Cristo, que é essa representação maior. Ele nasceu entre animais, sem toda a glória mundana que outros reis teriam. Reis terrenos. E isso é um sinal de que Deus se importa com os pequenos, com os humildes, com os desprezados pela sociedade. E isso não é de hoje. Ah, hoje nós temos esse problema dos desprezados, dos marginalizados. Isso sempre existiu. Isso é da sociedade, isso é do ser humano, isso é desde que quando o homem caiu em pecado. Isso está no homem. E Deus se importa com isso. Por que especificamente com isso? Por que eu estou dizendo especificamente isso? Porque é o que a gente tem de mais gritante. É o que você observa na sociedade. Deus se importa com os pequenos, com os humildes, com os desprezados pela sociedade. E essa é uma lição que a gente tem que aprender, que a gente precisa refletir. É uma lição profunda, é uma lição para nós. Aí alguém pode perguntar para mim, professor Alexandre, se Deus se importa tanto com os desprezados pela sociedade, por que então existe tantos desprezados pela sociedade? Eu, psicanaliticamente, eu como psicanalista, falaria para você, né, quando Lacan determina que somos estruturalmente vazios, e se fomos todos cheios, que não precisássemos ficar enchendo a nossa vida com pequenos prazeres, com frivolidades e ficássemos o tempo todo fazendo alguma coisa, preenchendo esse vazio que tanto nos atormenta. O mundo não se moveria. O mundo não se moveria, porque o que move o mundo é exatamente o desejo de preencher esse vazio. Agora, imagina, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, como a gente sabe até agora. E aí você me questiona, mas a criança morreu, e aí Deus permitiu. Se todos fossem cheios da graça de Deus, estaríamos na Terra? Teríamos tantas pessoas em estado de miserabilidade? Acho que a gente não precisaria estar na Terra. Todos os 8 bilhões de pessoas no mundo cheias da graça de Deus, todas em plena comunhão divina. Podemos fazer essa reflexão. Então, existe uma percepção de que, mesmo Deus se importando com os desprezados pela sociedade, a culpa é de Deus? Ou a sociedade também tem parte disso? Ou a parte é dela? Então, é, essa é uma lição para a gente, como pertencente à sociedade, e nós, cara, vamos ser honestos. Muitas vezes nós viramos o rosto. É difícil ver, nos sentimos impotentes quanto a isso. Então, uma lição profunda para nós, para os cristãos. Eu vejo tem muita gente, isso independente da denominação cristã que as pessoas são, eu vejo gente com sopão, entregando comida. Cara, essas pessoas estão fazendo uma coisinha que é maravilhosa. Aí eu digo, os espíritas fazem isso, a Igreja Católica faz isso, os pentecostais fazem isso, os presbiterianos fazem isso.
os batistas, os luteranos. Então, muita gente faz isso, mas não está tentando corrigir um erro de Deus, está tentando corrigir um erro nosso. O Messias prometido nasceu não em uma era de conforto, em uma época de desafios, não em uma cidade grande, mas num lugar isolado, para mostrar que Deus se faz presente onde a humanidade mais precisa dele. E aí entra Médicos Sem Fronteiras, entra tantas ONGs, com tantas pessoas que doam suas vidas inteiras para ajudar o próximo, enquanto nós ficamos aqui reclamando do nosso cotidiano, dia após dia. E o que isso tudo significa para nós hoje? Natal é mais do que um feriado. Para muita gente é um feriado, né? Vamos viajar e sair da cidade, vamos descansar, vamos fazer um belo de um jantar. Mas ele precisa ser mais profundo. Ele nos lembra que, assim como Deus cumpriu sua promessa de enviar o Salvador, ele também cumpre todas as suas promessas para as nossas vidas. Não importa o quanto o mundo pareça escuro ou desesperador, a luz de Cristo chegou e ela jamais se apagará. O nascimento de Jesus em Belém é o cumprimento da promessa feita há séculos. E isso nos traz esperança. Porque assim como ele veio para salvar, ele também virá novamente para completar a obra que começou. A verdadeira razão do Natal é celebrarmos a esperança e a salvação que Jesus trouxe para todos nós. Então, para concluir esse vídeo, para não ficar muito longo, neste Natal, ao celebrarmos o nascimento do Messias, lembremos que ele veio para nós, para salvar, para nos dar um novo começo. Que possamos, em meio a essa época festiva, não apenas festejar, mas também refletir sobre o verdadeiro significado da promessa cumprida e da esperança que temos em Cristo. Temos uma promessa cumprida lá atrás e temos todo esse significado da promessa, da esperança e da nossa parte que devemos fazer. Então, se você gostou desse estudo, se inscreva no canal. Se você não gostou, se inscreva assim mesmo, porque você vai poder me dar uma chance lá na frente de ter um estudo que você goste. Compartilhe com seus amigos e com os inimigos também, porque os inimigos precisam da salvação tanto quanto os nossos amigos. Deus veio para todos. Jesus veio para todos e Deus é para todos. E vamos juntos celebrar o nascimento de Jesus, nosso Salvador, que trouxe luz ao nosso caminho, ao mundo, ao nosso caminho, ao mundo e ao nosso caminho. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa o like, comente. Vou ficar aqui falando, eu não gosto de fazer isso. Não, mas deixa o like, é importante. Outra coisa importante, assista o vídeo até o final, é muito importante para o algoritmo. Próxima vez eu falo lá no início do vídeo. Então, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.